Aonde vais vestida assim? A voz de Marco Cante rompeu o silêncio da cobertura antes mesmo de Emily chegar à porta. Ela parou tão rapidamente que os seus saltos bateram duas vezes no mármore. A sua mão apertou a fina alça dourada da sua bolsa. Por um segundo, ela pensou que talvez tivesse imaginado aquilo. Marco normalmente não falava com ela, a menos que fosse sobre algo prático. Mas a sua voz soou novamente, mais baixa e mais próxima. Emily. Ela virou-se. Marco estava no fim do corredor, perto da sala de estar, emoldurado pelas suaves luzes da cidade que se espalhavam pela parede de vidro atrás dele. Ele usava calças sociais pretas, uma camisa preta com os botões superiores abertos e sem gravata. As mangas estavam arregaçadas, mostrando os antebraços. O cabelo ainda estava ligeiramente úmido do banho, penteado para trás com os dedos. Os seus olhos estavam fixos nela e não estavam calmos. Emily Parker já tinha visto aquele olhar antes, mas nunca dirigido a ela. Era o olhar que fazia homens adultos em fatos caros ajeitarem os colarinhos e escolherem as palavras com cuidado. Esta noite, vinha acompanhado de algo novo. Surpresa e uma linha nítida de ciúme que fazia o seu maxilar flexionar. Ela engoliu em seco. Boa noite, Sr. Key. Ele não acenou com a cabeça. Não lhe deu o habitual Emily e voltou à sua chamada ou ao seu computador portátil. Caminhou na direção dela. O coração dela acelerou. Trabalhava para ele há quase um ano. Em todo esse tempo, ele nunca se tinha aproximado dela com tanta determinação. As luzes do corredor eram quentes e suaves, mas agora pareciam demasiado brilhantes. Emily tornou-se dolorosamente consciente de cada centímetro de pele que o vestido vermelho deixava à mostra. Ele se moldava ao seu corpo de uma forma que nenhum outro vestido que ela possuía fazia. Alças finas repousavam sobre os seus ombros. O decote era mais profundo do que qualquer outro que ela costumava usar. Mesmo em um encontro, a bainha ficava bem acima dos joelhos. A sua amiga ficaria orgulhosa. Você finalmente parece alguém que pertence àquele prédio, ela lhe havia dito. Sob o olhar fixo de Marco, Emily não tinha tanta certeza. Ele parou a um braço de distância. O aroma da sua colônia chegou até ela, limpo e sutil. O seu olhar moveu-se do rosto dela para os ombros, descendo pela curva da cintura até a bainha do vestido, depois voltando para cima. Ele soltou um suspiro pelo nariz. Vou perguntar novamente, disse ele. Aonde vais vestida assim? Emily ergueu um pouco o queixo, tentando manter a coragem que tinha quando trancou a porta do seu apartamento mais cedo. É a minha noite de folga, disse ela. Vou sair. Sai todas as semanas, respondeu ele. Não sai assim. Era verdade. Normalmente ela usava jeans ou uma saia simples, algo que não chamasse a atenção. Passava tanto tempo num lugar cheio de vidro, vistas e coisas caras que fora dele preferia desaparecer. Esta noite era diferente. Esta noite, ela decidiu que estava cansada de desaparecer. Tenho um encontro, disse ela, forçando as palavras. Vou encontrar-me com alguém. Os olhos de Marco estreitaram-se. Quem? Ela hesitou. Um rapaz que conheci num café. Ele ergueu uma sobrancelha escura. Deste o teu número a um estranho. Ele já não é um estranho, insistiu Emily. Estamos a conversar há algumas semanas e agora você vai encontrá-lo sozinha à noite com esse vestido. A maneira como ele disse esse vestido fez com que um calor subisse pelo pescoço dela. Não era zombeteiro. Não era exatamente desaprovador. Soava pessoal. Emily endireitou os ombros. Senhor Key, terminei todas as minhas tarefas. A cozinha está limpa. O quarto de hóspedes está arrumado. A sua roupa lavada está pendurada no seu armário e a programação para amanhã está na bancada. Eu saí do trabalho. Não estou no seu horário. O queixo dele se moveu. Por um segundo, ela pensou ter visto um lampejo de algo quase como mágoa nos olhos dele diante da distância das palavras dela. Eu sei que você terminou o seu trabalho, disse ele. Não é disso que se trata. Então do que se trata? Ela perguntou antes que pudesse se conter. Ele olhou para ela, e pela primeira vez desde que a conhecera, ele parecia estar à procura de uma resposta que ainda não tinha. Marco Cante não era um homem que vivia com dúvidas. As pessoas no seu mundo não tinham esse luxo. Ele cresceu aprendendo que a hesitação poderia custar vidas e dinheiro. Aos 35 anos, ele tinha mais poder do que homens com o dobro da sua idade. As pessoas não questionavam as suas decisões, não discutiam as suas regras. Ele estava habituado a controlar. Naquela noite, o controlo parecia distante. Ele ouvira o suave toque do elevador privado mais cedo,
e o leve barulho de saltos altos no mármore. Presumiu que fosse um dos seus convidados a chegar mais cedo. Então viu Emily. Quase não a reconheceu. O uniforme cinzento folgado que cobria o seu corpo tinha desaparecido. O rabo de cavalo desarrumado também. Desaparecera a maneira como ela se movia pelas bordas da sala, tomando cuidado para não atrapalhar. À sua frente estava uma mulher cuja presença preenchia o corredor. O vestido vermelho chamava a atenção para cada curva. O cabelo caía liso e suave sobre as costas. Os lábios tinham um leve brilho. Os olhos, geralmente baixos quando ele se aproximava, agora encontravam os dele diretamente, mesmo que ela tivesse que se forçar. Ele já tinha visto inúmeras mulheres vestidas para festas, eventos, negócios. Nenhuma delas tinha abalado a sua calma assim. É por uma questão de segurança, respondeu ele finalmente. Tu trabalhas para mim. Isso faz de ti um alvo de maneiras que tu não compreendes. Eu limpo a tua casa, disse a Emily. Troco os lençóis e organizo os armários. Ninguém se importa com isso. Está enganada. O tom dele tornou-se mais severo. As pessoas importam-se com tudo o que está relacionado comigo. Observam quem entra e sai deste edifício. Procuram pontos fracos. Não sou o seu ponto fraco, disse ela baixinho. Ele manteve o olhar fixo nela. Não, disse ele. É minha responsabilidade. As palavras atingiram-na num lugar que ela não sabia que estava vazio até agora. Responsabilidade. Ninguém nunca tinha dito isso sobre ela. Não dessa forma. Ela sempre tinha sido aquela que cuidava dos outros. Da mãe quando ela estava doente. Do irmão mais novo quando ele precisava de ajuda. Da senhora idosa no primeiro prédio que ela limpava, que já não conseguia alcançar os armários de cima. Ela baixou os olhos por um segundo e depois voltou a olhar para ele. Terei cuidado. Ela disse que é só um encontro. Vamos a um bar na cobertura no centro da cidade. Haverá pessoas por perto. Os olhos dele brilharam. Um bar na cobertura? Sim. Nome? Ela franziu a testa. Qual é o nome do lugar? Ele repetiu. Ela disse a ele. Ele ficou muito quieto. Emily já o tinha visto zangado antes, quando uma ligação dava errado ou um negócio mudava no último segundo. Isso era diferente, era cálculo. Esse bar pertence a um homem com quem faço negócios. Ele disse que não é um problema, mas alguns dos seus clientes são. Ele tirou o telemóvel do bolso. Não vais lá sem cobertura. O estômago dela apertou. Cobertura? Ele digitou rapidamente, os dedos movendo-se com a velocidade que vinha do hábito. Segurança, disse ele. Eles ficam em segundo plano. Não vais notar, mas eles estarão lá. Não é necessário, ela protestou. A sério? Se mandares homens, as pessoas vão notar mais. Não quero isso, as pessoas já notam você, respondeu Marco. O seu olhar percorreu-a novamente. Confie em mim, o rosto dela aqueceu. Ela cruzou o braço livre sobre a barriga, como se pudesse cobrir mais do tecido vermelho. Não quero causar problemas, murmurou ela. Ele terminou de digitar e guardou o telemóvel. Tarde demais, disse ele. Saíste do teu apartamento usando esse vestido. O problema já está a caminho. Havia um tom de humor na sua voz agora, enterrado sob o ciúme. Ela quase sorriu, mas se conteve. Sentia-se instável, como se o chão sob seus pés tivesse se movido alguns centímetros, o suficiente para tornar cada passo diferente. Eu devo ir, disse ela. Vou chegar atrasada. Ele exalou lentamente. Espera. Ela ficou onde estava. Ele passou por ela e, por um momento, os ombros deles quase se tocaram. O calor do corpo dele roçou a pele dela. Ele foi até a parede de vidro da sala e gesticulou para que ela o seguisse. Ela caminhou atrás dele, os saltos suaves no mármore. A cidade brilhava além das janelas. Prédios altos iluminados como um campo de estrelas. Carros circulavam lá embaixo. Pequenos pontos brancos e vermelhos. Fica aqui, disse ele. Ela ficou, de frente para o vidro. O seu reflexo apareceu, emoldurado pelo horizonte. Pela primeira vez, viu-se como alguém de fora a veria. Não apenas a empregada que corria de um lado para o outro com um cesto de roupa suja. Uma jovem mulher com um vestido vermelho que lhe assentava melhor do que esperava. O cabelo brilhante, liso, a postura mais alta, mesmo com o nervosismo no estômago. Marco ficou ligeiramente atrás dela. Os seus reflexos se alinharam. A presença sombria e poderosa dele uma sombra nas costas dela. É assim que as outras pessoas vão ver você esta noite, disse ele baixinho. Não como minha empregada, mas como uma mulher entrando sozinha num bar. Ela estudou o seu reflexo, depois olhou para o dele no vidro. E como você me vê? Perguntou ela. Ele hesitou.
Os olhos dele encontraram os dela no reflexo. Não havia como fingir que ele não tinha sido afetado. Diferente, disse ele. Eu tenho sido cego. O peito dela apertou-se. Cego para quê? Ele abanou a cabeça uma vez. Não importa. Para mim importa. Ele olhou para o chão por um instante, depois voltou a olhar para ela. Eu devia ter percebido mais cedo como tu és cuidadosa, disse ele. Como te mantens discreta para que ninguém repare em ti? Como te certificas sempre de que todos estão confortáveis, mesmo quando ninguém pede? Ela pestanejou. Reparaste nisso? Reparo em tudo o que acontece na minha casa, respondeu ele, incluindo na mulher que a mantém de pé. Emily engoliu em seco. Elogios eram raros na sua vida. Elogios dele pareciam quase perigosos. Obrigada, disse ela suavemente. Ele limpou a garganta como se estivesse desconfortável com a sua própria honestidade. Não me agradeças, disse ele. Deixa-me fazer o meu trabalho. O teu trabalho não é ser meu guarda-costas. O meu trabalho é controlar o que posso, respondeu ele. Esta noite, isso significa garantir que nada te toque. Por um momento, nenhum dos dois falou. Ela afastou-se do vidro. Ele é apenas um tipo de um café, disse ela. Ele não sabe nada sobre ti ou sobre mim. Ele pensa que eu trabalho em serviços de limpeza. É tudo. Não querias que ele soubesse que trabalhas para mim, adivinhou Marco. Não queria que ele me julgasse, corrigiu ela. As pessoas aqui criaram e decidiram o que isso significa. Não me apetecia explicar. Algo brilhou nos olhos dele. Se ele não consegue lidar com a verdade sobre o teu trabalho, não merece o teu tempo. Ela quase se riu. É fácil dizer isso quando se vive num lugar como este. Ele estudou o rosto dela. Tens razão, disse ele. Cresci sem nada. Sei como as pessoas olham para uniformes. A resposta surpreendeu-a. Ele raramente falava sobre o seu passado. Antes que ela pudesse perguntar mais, o telemóvel dele vibrou. Ele olhou para o ecrã e respondeu com uma mensagem rápida. A segurança já está a caminho, disse ele. Estarão por perto quando chegares. Eu disse-te que isso não é negociável. Ele interrompeu, deixando escapar o italiano. Não estou a negociar isso, ela franziu as sobrancelhas. Você é muito mandão para alguém que diz que está fora de serviço. Isso arrancou um breve sorriso verdadeiro dele. Eu sou sempre o chefe, disse ele, mesmo quando finjo não ser. O coração dela deu um salto com a maneira como ele disse isso, áspero e grave. Ela olhou novamente para o corredor privado. O elevador esperava no fim, com as portas prateadas fechadas, em silêncio. Eu realmente devo ir, disse ela. Ele acenou com a cabeça uma vez. Tudo bem. Ela deu um passo, então sentiu os dedos dele roçarem o seu pulso. A mão dele fechou-se suavemente em torno dele, impedindo-a de seguir em frente. Ela virou-se. Se te sentires desconfortável em qualquer momento, disse ele, com os olhos fixos nos dela. Se ele disser algo que não gostares, se algo parecer errado, liga-me. Ele pegou o telemóvel, desbloqueou-o e colocou-o na mão dela. O contacto dele já estava na tela. Eu já tenho o seu número, disse ela. Eu sei, respondeu ele, mas agora você tem o meu no topo da sua lista de chamadas. Primeiro nome. Você não precisa rolar a tela. Ela olhou para o telemóvel, depois para ele. Você está falando sério? Ele disse, envie-me uma mensagem, uma palavra, um emoji, qualquer coisa. Se o fizeres, eu vou buscar-te. Não é necessário, sussurrou ela, mas a sua voz agora estava trêmula. Não estou a perguntar se é necessário, disse ele. Estou a dizer-te que é uma opção. Não estás sozinha lá fora, Emily. Não mais. Algo quente espalhou-se pelo seu peito. Parecia grande demais para conter. Ela devolveu-lhe o telemóvel. Eu ficarei bem. Ele colocou-o no bolso sem quebrar o contato visual. Espero que sim, disse ele. Eles ficaram ali por um momento, presos em um silêncio que parecia carregado com tudo o que não estavam a dizer. Emily forçou-se a se virar. Os seus saltos faziam sons suaves no mármore, enquanto ela caminhava pelo corredor, passando pelas obras de arte que ela limpava todas as semanas, passando pela mesa onde ela sempre colocava as sacolas de compras. Ela apertou o botão do elevador. Enquanto esperava, podia sentir o olhar dele nas suas costas. As portas abriram-se com um sinal sonoro suave. Ela entrou e virou-se, incapaz de evitar olhar para ele mais uma vez. Marco ainda estava ali, com as mãos nos bolsos, os ombros tensos e o maxilar cerrado. As luzes da cidade brilhavam atrás dele através do vidro.
Ele parecia um homem que possuía tudo o que tocava e odiava isso. Pela primeira vez em muito tempo, algo que ele queria estava a afastar-se dele. A porta fechou-se. Emily soltou um suspiro que não sabia que estava a aprender. O elevador zumbia suavemente enquanto descia. O seu reflexo no painel espelhado mostrava olhos arregalados, bochechas coradas e um vestido que agora parecia ligado a algo muito maior do que um encontro num café. O seu telemóvel vibrou na bolsa. Ela verificou. Uma mensagem da sua amiga. Envie-me uma foto. Quero ver o vestido antes de você se encontrar com ele. Emily sorriu fracamente e respondeu mais tarde. Depois guardou o telemóvel. 20 minutos depois, ela atravessou as portas de vidro do bar na cobertura no centro da cidade. A música tocava num volume agradável. As pessoas riam-se em torno de pequenas mesas, com as luzes da cidade a brilharem além da grade. O seu par, Jason, estava perto do bar e acenou quando a viu. Ele usava uma camisa casual e jeans. O seu sorriso era descontraído. Os seus olhos percorreram o vestido dela de uma forma diferente do olhar de Marco. Menos intenso, mais como se estivesse a marcar uma caixa. Estás linda, disse ele. Uau! Não esperava isso de uma empregada de limpeza. As palavras doíam mais do que ela queria admitir. Ela forçou um pequeno sorriso. Olá, Jason. Ele inclinou-se para um abraço rápido, já virando-se para acenar ao barman. Consegui uma mesa perto da beira, disse ele. A vista é ótima. De qualquer forma, não precisas de ficar muito tempo. Sei que tens que acordar cedo para trabalhar e tal, trabalhar e tal. Ela seguiu-o, acenando com a cabeça nos momentos certos, respondendo a perguntas sobre a sua família, o seu filme favorito, qualquer coisa segura. Mas algures entre o comentário dele sobre raparigas como ela e a forma como ele falava por cima das respostas dela, a memória da voz de Marco ecoou na sua mente. Não está sozinha lá fora, Emily. Não mais. Do outro lado da cidade, na cobertura com paredes de vidro, Marco sentou-se na beira do sofá, com uma bebida intocada na mesa à sua frente. Ele fingiu ler um relatório no seu tablet. Ele tinha lido o mesmo parágrafo 5 vezes. O seu telefone vibrou. Uma mensagem do seu chefe de segurança, Ryan. Estamos de olho nela. Ela está no bar. O tipo parece limpo, mas o peito de Marco apertou-se. Os seus dedos moveram-se rapidamente. Mas o quê? Houve uma ligeira pausa. Depois chegou outra mensagem. Ele continua a chamá-la de empregada. O tom não é bom. Ela está a sorrir, mas não parece real. Quer que fiquemos apenas ou quer mais? Marco olhou para o ecrã. Algo quente queimava nas suas veias. Quase conseguia ver o sorriso falso dela. A maneira como ela provavelmente baixou os olhos para evitar que as coisas ficassem estranhas. O seu polegar pairou sobre o teclado. Pela primeira vez naquela noite, ele não se sentia como o chefe de nada. Sentia-se como um homem prestes a fazer uma escolha que não poderia desfazer. Ele digitou de volta. Não se aproxime dela. Não se aproxime dele. Mantenha a distância. Estou a caminho. Ele pegou as suas chaves, o casaco e dirigiu-se para o elevador, com o coração a bater mais forte do que nunca. Quando as portas se fecharam à sua frente, um pensamento ocupou a sua mente. Era para ser um encontro simples, sem importância. Então, por que parecia o início de algo de que ele nunca conseguiria se afastar? O bar na cobertura era aconchegante, com luzes suaves e música baixa, mas Emily mal percebeu nada disso. Jason falava. Ela acenava com a cabeça. Ele fazia perguntas. Ela respondia. Mas tudo parecia superficial, como se cada som fosse abafado pela memória da voz de Marco, que ainda ecoava na sua cabeça. Se ele te deixar desconfortável, liga-me. Ela não tinha percebido o quanto os seus ombros estavam tensos até se forçar a respirar mais profundamente. Jason estalou os dedos para o empregado. Mais 2 bebidas, disse ele, mesmo que Emily não tivesse terminado a primeira. Está tudo bem? Acrescentou ele, olhando novamente para o vestido dela. Está sempre a ajeitar a bainha. Está muito apertado? Está tudo bem, disse ela rapidamente. Só não estou habituada. Dá para perceber, ele riu. Quer dizer, quando nos conhecemos, você estava a usar aquela camisa simples. Não sabia que você ficava tão bem assim. Ela sorriu educadamente. O sorriso não chegou aos olhos. Obrigada. Oh, não, é um elogio, insistiu ele. Pareces uma pessoa totalmente diferente esta noite. Ela não sabia por que a palavra a magoava. Talvez porque Marco tivesse dito algo semelhante,
mas com um significado totalmente diferente. Jason apoiou os cotovelos na mesa. Então, diz-me novamente, o que fazes exatamente? Disseste que trabalhas em serviços de limpeza. Ela respirou lentamente. Eu trabalho para uma residência particular, como empregada doméstica. Ele insistiu. Algo assim. Bem, dinheiro é dinheiro, certo? Ele disse. Pelo menos não estás presa num restaurante fast food. Emily apertou os dedos em torno da sua pequena bolsa. Ela lembrou-se de que era apenas um encontro, apenas uma noite. Ela não precisava de se incomodar. Mas a verdade era que, no fundo, ela estava incomodada. E ela sabia por quê. Porque agora, pela primeira vez na vida, ela estava perto de um homem que a fazia sentir-se valorizada, importante, sem pedir nada em troca. Marco olhava para ela como se ela fosse importante. Jason olhava para ela como se ela fosse uma exceção afortunada. Ela tentou ignorar isso. Tentou concentrar-se na vista, nas luzes, em qualquer coisa, exceto na estranha sensação de vazio que crescia no seu peito. Então Jason inclinou-se para ela. Então, trabalhas para alguém interessante? O seu pulso parou. Interessante? Tu sabes, ele riu. Rico, famoso, um daqueles apartamentos malucos com vidro por toda a parte. Vá lá, conta-me. Emily congelou. Jason sorriu ainda mais. Meu Deus, tu trabalhas. Eu sabia. Aquela mala que tens. Não há hipótese de uma empregada de limpeza comprar isso. Foi um presente, ela sussurrou. Do teu chefe? Não. Da mãe dela. Há anos, mas ela não explicou. Jason continuou a insistir. Então, quem é ele? Um tipo de Wall Street, ator, influenciador ou... Ele baixou a voz dramaticamente. Um traficante de drogas ou algo assim? Emily inspirou profundamente. Jason riu da sua expressão. Tô a brincar. Relaxa. Mas, a sério, diz-me para quem trabalhas. Um calafrio percorreu-lhe a espinha. Marco tinha lhe dito muitas vezes. O meu mundo toca tudo à minha volta. As pessoas notam quem está perto. De repente, ela se perguntou se deveria estar ali, se aquilo já era perigoso. Não posso falar sobre meu empregador, disse ela com firmeza. É privado. Jason revirou os olhos. Tudo bem, não fique estranha. Só estou curioso. Antes que ela pudesse responder, seu telemóvel vibrou dentro da bolsa. Por um segundo, Hope sentiu um nó na garganta. Ela pensou que fosse Marco, mas era apenas a sua amiga. Ele é bonito. Tu gostas dele? Manda fotos. Emily forçou um pequeno sorriso e guardou o telemóvel. Jason ergueu uma sobrancelha. É ele? Não, ela disse. Ah, ele recostou-se na cadeira. Bem, espero que ele não seja do tipo ciumento. O coração de Emily deu um salto. Jason sorriu. Os homens odeiam quando as suas empregadas começam a ficar bonitas demais. O estômago dela revirou. Ele não é assim. As palavras morreram na ponta da língua quando ela de repente sentiu algo. Uma mudança no ar. Era sutil, quase imperceptível, mas causou um arrepio na nuca dela. Uma pressão, uma presença, uma certeza. Alguém a observava. Ela olhou discretamente ao redor e então o viu. Do outro lado do bar, atrás de um grupo de pessoas perto da grade, dois homens estavam de pé, com as costas retas, os olhos discretamente voltados para a mesa dela. A equipa de segurança do Marco, o coração dela apertou. Ele realmente os enviou. Ele não estava a blefar. Jason seguiu o olhar dela e zombou. Esses caras são da agência ao lado. Eles acham que são figurões. Ignora-os. Emily não respondeu porque sabia que Jason estava errado. Aqueles homens não eram aleatórios. Eles eram do Marco, e se estavam ali, Marco estava por perto. Ela não sabia como sabia, mas sabia. O seu pulso acelerou. Virou a cabeça um pouco, examinando a multidão. Então, prendeu a respiração, porque ali estava ele, Marco Canty, parado perto da entrada do bar. Agora com um casaco preto sobre a camisa, as mãos nos bolsos, os olhos fixos nela, como se tivesse sido esculpido a partir da sombra e da intenção. Ele parecia errado. Não errado no sentido de mal. Errado no sentido de que ele não deveria estar ali. E, no entanto, ele estava exatamente onde precisava estar. Emily congelou. Jason seguiu o seu olhar e franziu a testa. Quem é aquele? Emily não respondeu porque não conseguia. O seu coração batia muito forte. Marco não se moveu em direção a eles. Ele não acenou. Ele não falou. Ele apenas observava. Silencioso, imóvel, mortalmente concentrado. Jason riu nervosamente. É o teu chefe? A garganta de Emily apertou-se. Ela não precisava de confirmar. A tensão no seu corpo dizia tudo.
Jason riu. Uau, ele parece intenso. Não admira que não me tenhas dito onde trabalhas. Aquele tipo parece ser dono de todo o quarteirão. Emily engoliu em seco. Ele não deveria estar ali. Fizeste alguma coisa errada no trabalho? Ela abanou a cabeça. Jason inclinou-se para mais perto, baixando a voz. Bem, pelo menos chamaste a atenção dele. Olha só para ele ao olhar. Parece que está pronto para te arrastar de volta para casa. Isso é meio lisonjeiro. Emily fechou os olhos por um segundo. Ela não queria isso. Não queria que Jason analisasse Marco como se ele fosse uma exposição. E não queria que Marco visse a mão de Jason a rastejar lentamente pela mesa em direção a dela. Mas ele viu. Os dedos de Jason roçaram os dela. E aquele pequeno toque estranho, algo que ela teria ignorado uma semana atrás, atingiu-a como um choque elétrico. Não por causa de Jason, mas porque ela sentiu o olhar de Marco aguçar-se do outro lado da sala. Jason sorriu. Relaxa. Não vou morder. Emily não conseguia respirar. O seu peito estava cheio de algo que ela não ousava nomear. Jason continuou a falar alheio. Então, a minha casa fica lá 10 minutos daqui. Se quiseres, Jason, ela interrompeu gentilmente. Acho que devo ir. Ele pestanejou. Espera, o quê? Acabamos de chegar. Eu sei. É que... Ela forçou um sorriso. Foi um dia longo. Jason pareceu irritado pela primeira vez naquela noite. Então é isso. Vestiste-te assim e vais embora depois de um drink. O estômago dela revirou-se. Isso estava errado. Ela não deveria ter vindo. Emily levantou-se pegando a bolsa. Obrigada pela noite. Inacreditável, ele murmurou. Se eu soubesse que você era desse tipo. Ela não ouviu o resto porque já sentia o coração bater forte nos ouvidos. Ela caminhou em direção à saída e Marco afastou-se, abrindo caminho sem dizer uma palavra. Emily passou por ele sem olhar diretamente para ele. Ela não confiava em si mesma para isso. Não quando cada parte dela estava hiperconsciente dele. O seu cheiro, a sua presença, a tensão que emanava dele como calor. Quando ela chegou às escadas, a voz dele a seguiu. Baixa, profunda, controlada demais. Emily. Ela parou lentamente. Virou-se. Marco estava no topo da escada, emoldurado pelo brilho das luzes do bar atrás dele. O que aconteceu com ele? Perguntou ele. Ela prendeu a respiração. Nada. Os olhos de Marco procuraram os dela. Não me mintas. Emily apertou a bolsa com mais força. Não era uma boa combinação. O queixo dele moveu-se. Ele tocou-te? Os lábios dela abriram-se. O quê? Ele desceu 2 degraus, diminuindo um pouco a distância. Ele colocou as mãos em ti? Marco repetiu, com a voz agora mais firme. Não, ela disse rapidamente. Não dessa forma. Mas ele tentou, disse Marco baixinho. Ela não respondeu. As narinas dele dilataram-se ligeiramente. Emily engoliu em seco. Vou para casa. Ele deu mais um passo. Não vais apanhar o metro vestida assim. Não era essa a minha intenção. Ótimo. Marco acenou com a cabeça uma vez, decidido. Vou levar-te. O coração de Emily deu um salto. Marco, isso não é negociável. Ela hesitou. Não quero arruinar a tua noite. Arruinar? Ele disse sem hesitar, desde o momento em que saíste da minha cobertura com esse vestido. Emily olhou para ele, com a respiração presa na garganta. Ele desceu o último degrau e parou na frente dela. Sua voz baixou. Eu deveria ter impedido, disse ele. Não por causa dele, mas porque não queria que mais ninguém a visse assim. Ela congelou. O seu pulso rugia nos seus ouvidos. O seu olhar percorreu o rosto dela, agora mais suave. Venha comigo, disse ele. E pela primeira vez desde que saiu da penthouse, Emily sentiu-se segura. Demasiado segura. Perigosamente segura. Ela acenou com a cabeça. Os ombros de Marco relaxaram ligeiramente, o único sinal de que ele estivera tenso durante a última hora. Ele guiou-a com uma mão gentil na parte inferior das costas, levando-a para fora do bar e para a noite tranquila. Caminhando ao lado dele, Emily sabia uma coisa com absoluta clareza. Não tinha sido apenas um encontro que correu mal. Este tinha sido o momento em que Marco Canty deixou de fingir que não se importava. E o momento em que Emily percebeu que não tinha lá certeza se queria que ele parasse. A brisa da cidade atingiu Emily no momento em que saíram. Não estava frio, apenas o suficiente para fazê-la tremer. Marco percebeu imediatamente. Sem dizer nada, tirou o casaco preto e colocou-o sobre os ombros dela. Os seus dedos roçaram a pele dela levemente, mas o toque foi suficiente para fazê-la prender a respiração. Estás gelada, disse ele baixinho. Estou bem.
sussurrou ela, embora a sua voz tremesse por razões que nada tinham a ver com a temperatura. O SUV de Marco esperava na berma. O motorista já tinha ido embora, claramente dispensado. Marco abriu a porta do passageiro para ela, com a mão pousada levemente na moldura, à espera. Ele sempre fora um homem de poucas palavras. Mas, naquela noite, o silêncio entre eles parecia alto, denso, carregado. Emily deslizou para o banco. Ele fechou a porta suavemente, contornou o carro e sentou-se ao lado dela. As luzes internas acenderam por um segundo, iluminando o vestido vermelho que abraçava as suas curvas. Marco congelou. As luzes se apagaram, mas não importava. Ele já havia memorizado cada detalhe. Apertei o cinto de segurança lentamente e liguei o motor. O zumbido suave do motor encheu o espaço. Conduziram por um momento sem falar. Emily olhou pela janela, o ritmo constante e familiar das luzes da rua a passar, mas a sua mente não estava calma. Imagens da noite rodopiavam. As palavras descuidadas de Jason, o olhar sombrio de Marco do outro lado do bar. A maneira como ele se colocou entre ela e o mundo como se fosse instintivo. Ela finalmente olhou para ele. Ele estava a segurar o volante com mais força do que o necessário. O maxilar estava tenso, os olhos fixos na estrada, mas sem foco, como se estivesse a reviver algo. Marco, disse ela suavemente. Ele exalou pelo nariz, longa e controladamente. Ele nunca deveria ter tocado na tua mão. O coração dela deu um salto. Ele não fez nada de errado. Ele deixou-te desconfortável. O tom dele não era alto, mas o peso por trás dele fez o estômago dela revirar. E eu vi como tu te afastaste. Ela olhou para o colo. Eu não quis ser rude. Marco abanou a cabeça. Não deve ser educada com homens como ele. Nem sequer o conheces. Não preciso de o conhecer. A voz dele estava mais áspera agora. Vi o suficiente. Emily não respondeu. Não estava habituada a que alguém tomasse o seu partido tão rapidamente, tão ferozmente. As luzes da cidade refletiam no para-brisas, piscando no rosto dele. Queixo afilado, sobrancelhas franzidas, lábios apertados. Mas por baixo de tudo isso, ela viu algo que não esperava. Preocupação. Marco Cante estava preocupado. Não com um negócio, não com um rival, não com os negócios, mas com ela. A constatação fez o peito dela apertar. Ela virou-se novamente para a janela, observando os edifícios se misturarem. Após um momento, ela disse, desculpe se causei problemas esta noite. A cabeça de Marco virou-se rapidamente para ela. Você não causou nada. Eu fiz você sair de casa e criei a sua equipa de segurança. Você não me fez fazer nada. Ele interrompeu. Eu vim porque quis. Emily olhou para ele. Ele voltou a olhar para a frente, engolindo em seco. Porque eu precisava. A admissão pairou entre eles, frágil e perigosa. Emily não sabia o que fazer com ela. Parecia algo que ela não deveria tocar, algo que poderia mudar tudo se ela tocasse. Mas ela queria tocar. O resto da viagem foi silencioso, não estranho, elétrico. Quando entraram na garagem do prédio da cobertura, Marco estacionou em sua vaga privada e desligou o motor. Nenhum dos dois se moveu. Os dedos de Emily brincavam com a bainha do casaco que ele colocara nos ombros dela. O casaco dele. Estava quente por causa do calor do corpo dele. Obrigada, disse ela suavemente. Por ter vindo. Eu disse-te, respondeu Marco. Não estás sozinha. Ele observou-a por um momento. As luzes da garagem iluminavam o rosto dela, suavizando as suas feições. Havia algo vulnerável nos olhos dela, algo que ele nunca tinha visto antes. Ele abriu a porta. Vamos, vou levá-la lá para cima. Mas quando contornou o carro, não abriu a porta dela imediatamente. Ficou parado. Olhou através da janela para o reflexo dela. O perfil dela, a forma como o vestido vermelho brilhava contra a luz fraca, a curva do ombro dela coberto pelo casaco dele. Deixou-se sentir algo que tinha reprimido a noite toda. Não quero que ela saia com mais ninguém. Ele fechou os olhos por um momento, reunindo as peças de quem ele deveria ser. Um chefe, um homem com regras, um homem com limites. Mas quando ele abriu a porta para ela e ela saiu, parecendo pequena e bonita com o casaco dele, todas as regras pelas quais ele vivia ficaram ainda mais distantes. Eles caminharam em silêncio até o elevador privado. Lá dentro, o mundo encolheu até restarem apenas os dois. Sem ruído, sem pessoas,
apenas o zumbido fraco do elevador subindo em direção à cobertura. Emily segurou-se levemente no corrimão, seus dedos roçando o metal. Marco ficou ao lado dela, perto o suficiente para que o braço dela quase tocasse o dele. Ele se forçou a não se aproximar mais. A respiração dela vacilou. Os dedos dele se contraíram. O elevador tocou suavemente. As portas se abriram, revelando o piso de mármore brilhante da cobertura. Emily saiu primeiro. Marco a seguiu, fechando a porta atrás deles. A cobertura brilhava com luzes suaves e difusas. A cidade se espalhava atrás do vidro, infinita e brilhante. Tudo parecia igual quando ela saiu, exceto que não parecia o mesmo. Emily começou a tirar o casaco dele, mas Marco a impediu gentilmente. Fica com ele, disse ele. Estás com frio. Ela olhou para baixo antes de lentamente apertá-lo mais contra si. Ele observou os seus movimentos com uma espécie de fome silenciosa que ele tinha medo de nomear. Emily, disse ele. Ela olhou para cima. Marco engoliu em seco. Não quero que desças sozinha. Não esta noite. O seu pulso acelerou. Não vou a lugar nenhum. Ele exalou lentamente. O alívio tomou conta do seu rosto antes que ele voltasse a se recompor. Emily caminhou em direção às janelas, apoiando uma mão levemente no vidro enquanto olhava para fora. O seu reflexo brilhava suavemente contra o horizonte noturno. Marco a seguiu mais lentamente. Você não gostou do encontro, disse ele gentilmente. Ela deu uma risadinha. É tão óbvio assim? Sim, suas bochechas esquentaram. Ele era simpático, mas não era o certo. Não era bom o suficiente. Marco corrigiu. Há uma diferença. Ninguém é perfeito, Marco. Não espero perfeição. Ele aproximou-se. Mas espero que um homem olhe para ti como se visse o teu valor. Emily pestanejou. O meu valor? Sim. Ele manteve o olhar fixo nela. Achas que és invisível? Não és. O peito dela apertou-se. Só estás a dizer isso porque estás com um humor protetor agora. Os olhos dele escureceram. É isso que pensas? Ela desviou o olhar para as janelas. Não sei o que pensar, Emily. Ela virou-se de volta. A voz de Marco estava mais grave agora, mais baixa, como se ele estivesse a falar de um lugar onde raramente se permitia ir. Hoje à noite, quando saíste com aquele vestido vermelho, ele fez uma pausa, lutando por um momento. Não reconheci o que senti no início. O coração de Emily disparou, e agora o seu maxilar se movia enquanto ele procurava as palavras certas. Agora sei exatamente o que é. Ela se aproximou sem perceber. O quê? Ele olhou para os lábios dela, depois para os olhos, depois para a linha do pescoço. Cada parte dele era atraída por ela como a gravidade. Nossa, ele disse baixinho. Eu não queria que estivesses com ele. A respiração dela parou. Marco, eu não queria que ele olhasse para ti, falasse contigo, tocasse em ti. A voz dele suavizou-se. Eu não queria que ele visse o que eu deveria ter visto meses atrás. O peito de Emily subia e descia mais rápido. Um calor cresceu no fundo do seu estômago. O que vês agora? Ela sussurrou. Ele se moveu tão lentamente que ela não tinha certeza se ele estava se movendo. Então, os dedos dele roçaram a sua bochecha. Ela suspirou baixinho com o contato. Vejo uma mulher, murmurou ele. Bela, forte e boa demais para homens que não sabem como tratá-la. Ela estremeceu sob o toque dele. O polegar dele traçou suavemente o contorno do seu queixo. Não devia dizer coisas assim, sussurrou ela. Por quê? Por quê? A voz dela vacilou. Porque vou acreditar nelas. A respiração dele ficou presa. Ele inclinou-se para mais perto, a testa quase a tocar na dela. Ótimo, sussurrou ele. Acredita nelas. A mão dele deslizou para a nuca dela, sem puxá-la, apenas segurando-a levemente, como se lhe oferecesse uma escolha. Ela olhou nos olhos dele e pela primeira vez não viu o chefe da máfia, a figura intimidante que todos temiam. Ela viu um homem lutando para não cruzar uma linha. Emily, ele disse suavemente, quase com dor, se você soubesse como é difícil para mim não cruzar. Uma vibração alta interrompeu o momento. Marco recuou, afastando-se alguns centímetros. O seu telemóvel. Ele praguejou baixinho e soltou-a, tirando-o do bolso. Emily recuou, com a mão pressionada contra o peito, a respiração trêmula. Ele verificou o identificador de chamadas. A sua expressão endureceu instantaneamente. É trabalho, disse ele baixinho. Ela acenou com a cabeça. Embora a decepção lhe apertasse a garganta, ele silenciou a chamada e olhou para ela novamente. Nenhum dos dois falou.
Finalmente ele disse, deves descansar, já é tarde. Emily acenou com a cabeça uma vez e virou-se para o corredor, ainda enrolada no casaco dele. Ela tinha dado 3 passos quando a voz de Marco a deteve novamente. Emily, ela virou-se. Ele olhou para ela como se estivesse a memorizá-la. Isto não acabou, disse ele. Um arrepio percorreu a sua espinha. Ela mal dormiu naquela noite, e quando finalmente adormeceu, foi com a sensação dos dedos de Marco na sua pele e o eco da promessa dele repetindo-se na sua mente. Isto não acabou. Emily acordou com a luz do sol a acariciar o seu rosto, suave e quente. Por um segundo desorientado, ela não sabia onde estava. Então reconheceu a pequena foto emoldurada na sua mesinha de cabeceira. O zumbido fraco da ventilação do prédio, as paredes bege familiares do seu apartamento e as memórias da noite anterior vieram à sua mente de uma só vez. O casaco de Marco em volta dos seus ombros, a mão de Marco na sua bochecha, a voz de Marco, baixa, firme, ofegante. Isto não acabou. Ela pressionou os dedos nos lábios, não porque ele a tivesse beijado, mas porque ainda podia sentir o fantasma de um momento que quase aconteceu. Um momento que ela repetia sem parar, incapaz de parar. Ela tentou se preparar como sempre fazia. Prender o cabelo, maquiagem mínima, roupas confortáveis, mas tudo parecia diferente. As suas mãos tremiam levemente quando aplicava o rímel. O seu coração batia muito rápido quando escolhia uma camisa simples. Ela não sabia por que estava nervosa. Ela nem deveria ver Marco até mais tarde. Mas a ideia de vê-lo novamente, um jantar que ele chamou de encontro, fez o seu pulso acelerar de uma forma que ela nunca havia experimentado antes. Ela apanhou o elevador até ao último andar e entrou no corredor, esperando silêncio. Em vez disso, o cheiro atingiu-a primeiro. Panquecas quentes, café fresco, frutas, algo mais que ela não conseguia identificar. Talvez baunilha. Ela pestanejou. As luzes do último andar estavam suavizadas, com um brilho quente, mais suave do que o habitual. As janelas estavam banhadas pelo ouro da manhã e o horizonte brilhava lá fora. Um vaso de flores brancas estava sobre a ilha da cozinha. Flores que definitivamente não estavam lá na noite anterior. E então ela viu a mesa. 2 pratos, 2 conjuntos de talheres, 2 copos de água, uma cafeteira, um prato de panquecas empilhadas lindamente, quase como uma vitrine de café. Emily prendeu a respiração. Ela deu alguns passos lentos para a frente, sem saber se deveria tocar em alguma coisa. Foi quando ela o ouviu. Bom dia, Emily. Ela se virou tão rapidamente que quase perdeu o equilíbrio. Marco estava perto da sala de estar, com as mangas arregaçadas, o cabelo ainda úmido e a gravata solta ao pescoço. Ele parecia mais suave, desarmado, como um homem que estivera acordado por horas a pensar em algo que não conseguia esquecer. A voz dela saiu fraca. Bom dia, chegaste cedo, disse ele, caminhando em direção a ela. Achei que demorarias mais para descansar. Não consegui dormir muito bem. Os olhos dele suavizaram-se ligeiramente. Eu também não. O estômago dela deu um salto. Ele parou perto o suficiente para que ela sentisse o cheiro da sua colônia. Limpo, quente, agora familiar. Ele apontou para a mesa. Fiz o pequeno almoço. As sobrancelhas dela levantaram-se lentamente. Foste tu que fizeste isto? Houve um momento de silêncio antes de ele admitir com ajuda. Um amigo meu é chefe. Ele ensinou-me por vídeo. Emily riu baixinho. Um som pequeno e genuíno. Eu não sabia que cozinhavas. Há muitas coisas que não sabes sobre mim. Ele respondeu. Ainda. O ainda fez as bochechas dela corarem. Ele puxou a cadeira dela. Senta-te. Ela obedeceu, embora as mãos tremessem levemente. Marco sentou-se à sua frente, observando a reação dela mais atentamente do que observava a comida. Experimenta, disse ele. Ela cortou as panquecas e deu uma dentada. Doce, mas equilibrado, macio, quente, reconfortante. Os seus olhos arregalaram-se. Marco, isto está mesmo bom. Um pequeno sorriso surgiu nos seus lábios. Fico contente. Estava preocupado que mentisses por educação. Eu não mentiria sobre comida. Eu sei, disse ele. És honesta. Essa foi uma das primeiras coisas que notei em ti. Ela olhou para ele, o ar entre eles mudou, ficou mais quente, mais carregado. Ela tentou distrair-se. Posso assumir depois do pequeno almoço. Posso limpar, arrumar os quartos, fazer a cama. Não, interrompeu ele gentilmente. Não vais trabalhar hoje. Ela pestanejou. Não é por mim. A voz dele suavizou-se.
Hoje quero-te aqui apenas como tu mesma. Os lábios dela se abriram. Marco. Ele recostou-se estudando-a. A noite passada não devia ter terminado daquela maneira. Eu não queria que te sentisses culpada, murmurou ela. Eu não me sinto culpado, disse ele. Sinto-me frustrado. A respiração dela ficou presa. Frustrado comigo mesmo. Com a maneira como lidei com as coisas. Com o facto de ter estado cego durante tanto tempo. Ela baixou os olhos. Cego para quê? Ele hesitou, escolhendo as palavras com cuidado. Contigo. O coração dela disparou. Lá estava aquilo novamente. Aquela sensação perigosa a que ela não estava habituada. Ser vista. Realmente vista. Não como a empregada, não como o pano de fundo, não como a rapariga que as pessoas ignoravam. Ela engoliu em seco. Não quero que as coisas sejam complicadas. Elas são, disse ele simplesmente. Mas isso não as torna erradas. Ela não sabia o que dizer. Não sabia mais como respirar normalmente perto dele. Marco quebrou o silêncio gentilmente. Jantar hoje à noite, tu e eu. Os dedos dela pararam aqui. Sim. Por quê? Porque há coisas que quero dizer, respondeu ele. Sem interrupções, sem negócios, sem mais ninguém por perto. Ela hesitou. Tens a certeza? Ele acenou com a cabeça. Já me decidi. A certeza no tom dele a atingiu mais forte do que o toque dele jamais poderia. Marco olhou para o seu café, mexendo-o imediatamente. Emile, quero conhecer-te. Conhecer-te de verdade. Não apenas a tua agenda. Não apenas como dobras as minhas camisas ou organizas os armários. Quero ouvir-te falar. Quero saber as coisas que te fazem sorrir, as coisas que escondes, as coisas que amas. A sua garganta apertou-se. Não precisas de dizer nada agora, acrescentou ele suavemente. Esta noite é apenas um jantar. Algo simples, algo que devíamos ter feito há muito tempo. Emily acenou com a cabeça e a tensão nos ombros dele diminuiu. Ele olhou para o relógio apenas por um instante, mas ela viu o modo como o seu olhar voltou rapidamente para ela, como se ele não quisesse se apressar para sair. Tenho que descer, disse ele com relutância. Reuniões, telefonemas, claro, mas estarei de volta às 8. Ela acenou com a cabeça. Está bem. Ele levantou-se, colocando o guardanapo delicadamente sobre a mesa. Emily começou a fazer o mesmo, mas Marco estendeu a mão e impediu-a. Não precisas de limpar, murmurou ele. Hoje não. Mas não, a voz dele baixou. Apenas esteja aqui quando eu voltar. A respiração dela tremeu. Eu estarei. Antes de se afastar, ele hesitou. Então ele passou por trás da cadeira dela, inclinou-se ligeiramente, perto o suficiente para que a pele dela formigasse, perto o suficiente para que ela sentisse o calor da respiração dele perto do seu ouvido. Vista algo que a faça sentir bonita, murmurou ele, porque esta noite quero ver-te, toda a tua beleza. A respiração de Emily parou audivelmente. Ele endireitou-se e afastou-se, deixando-a completamente sem fôlego à mesa. A cobertura ficou silenciosa depois que ele saiu. Silenciosa demais. Emily tocou a borda do prato, tentando se acalmar. Hoje à noite, jantar. Só eles dois. Ela deveria estar nervosa. Deveria estar insegura. Mas tudo o que sentia era uma verdade lenta e profunda se instalando em seu peito. Ela queria isso. Ela o queria. E pela primeira vez na vida, alguém a queria com a mesma intensidade. Emily limpou a mesa. Não porque precisava, mas porque precisava de algo para fazer com as mãos trêmulas. E enquanto limpava cuidadosamente a bancada, viu o seu reflexo no vidro. Cabelo despenteado, bochechas quentes, olhos brilhantes de uma forma que ela não reconhecia. Parecia diferente, viva, esperançosa. Esta noite mudaria tudo. Ela podia sentir isso. Pela primeira vez, Emily Parker não estava com medo. Estava pronta. Emily passou o dia inteiro num estado de energia tranquila e inquieta. Uma estranha mistura de nervosismo e expectativa continuava a percorrer o seu corpo como uma eletricidade quente. Ela limpou o apartamento 2 vezes, mesmo que não fosse necessário. Experimentou roupas diferentes, penteados diferentes, brincos diferentes, apenas para descartar cada decisão 5 minutos depois. Nada parecia bom o suficiente. Como se preparar para um jantar com um homem como Marco Key? Um homem que fazia arranha-céus parecerem pequenos. Um homem que via tudo e não perdia nada. Um homem que ficava muito perto,
Falava muito baixo e olhava para ela como se estivesse a descobrir um segredo que não deveria encontrar. No final da tarde, Emily finalmente escolheu algo simples. Um vestido preto suave que não era muito justo, nem muito largo, elegante sem ser chamativo. O cabelo solto, com ondas naturais caindo sobre os ombros. Maquilhagem leve, brilho labial, um perfume que guardava para noites especiais, do tipo que permanecia discreto na pele até que alguém se aproximasse o suficiente para senti-lo. Às 19h45, ela saiu do apartamento e pegou o elevador para a cobertura. E cada segundo da viagem parecia que o seu coração estava a subir até a garganta. Quando as portas se abriram, ela entrou no corredor silencioso. As luzes da cobertura estavam apagadas. As janelas do chão ao teto brilhavam com o azul de uma noite que se aproximava. Uma música suave tocava em algum lugar lá dentro, instrumental, calorosa, constante. Ela entrou lentamente e então o viu. Marco estava perto da mesa de jantar, arrumando a última vela. Ele tinha mudado. Calças sociais pretas, cinto escuro, camisa preta, mangas enroladas uma vez, botões superiores desabotoados, sem gravata, cabelo penteado para trás. Ele parecia todos os sonhos perigosos que ela tentava não ter. Ele se virou e congelou. Sua respiração saiu em uma expiração lenta e atordoada. Emily. Sua voz era baixa, quase áspera. Ela parou a alguns passos da mesa, subitamente consciente de cada parte do seu corpo, cada respiração, cada centímetro de ar entre eles. "Está tudo bem?" perguntou ela suavemente. Ele olhou para ela como se não fosse capaz de falar. Então, lentamente, caminhou em direção a ela. "Tudo bem", repetiu ele. "Emily, olhe para mim." Ela ergueu os olhos. Ele deixou o olhar percorrer o vestido dela, o cabelo, o pescoço, as mãos. Depois voltou a subir. Mas não era a maneira como Jason olhava para ela. Curioso, expectante, Marco olhou para ela como se ela fosse algo raro, algo que ele não podia arriscar quebrar. "Eu disse para vestires algo em que te sentisses bonita", disse ele baixinho. "Eu tentei. Tu conseguiste", murmurou ele com as bochechas coradas. Ele manteve o olhar dela por mais um longo momento antes de se afastar e apontar para a mesa. "Eu pedi o jantar de um restaurante que acho que tu vais gostar." A mesa estava posta para dois. Velas, copos de vinho, pratos com pratos elegantes que Emily nunca tinha conseguido encomendar para si mesma. As luzes da cobertura se apagaram ao redor deles, a cidade brilhando por todos os lados como uma pintura em movimento. Emily sentou-se. Marco sentou-se à sua frente, mas inclinou-se ligeiramente para a frente com os cotovelos apoiados levemente na mesa. Não era autoritário, apenas presente. "Tiveste um bom dia?" perguntou ele. Ela riu baixinho. "Tentei não pensar demais esta noite." Marco deu-lhe um meio sorriso. "E falhaste miseravelmente." "Completamente." "Fico feliz." Ela pestanejou. "Por quê?" "Significa que te importas", disse ele simplesmente. Emily olhou para o prato, tentando acalmar o coração acelerado. "E tu? Não parecias do tipo que fica nervoso." "Não fico", disse Marco. Depois de uma pausa, exceto esta noite, ela ergueu a cabeça. "A sério?" Ele acenou com a cabeça uma vez. "Sim." A honestidade na sua voz envolveu-a como uma mão calorosa. Começaram a comer, conversando facilmente sobre comida, a cidade, pequenas histórias da vida dela que ela nunca pensou que ele se importasse. Ele não estava apenas a ouvir, estava a prestar atenção. Cada detalhe que ela partilhava, ele absorvia como se fosse importante. Ele também lhe contou coisas. Pequenos pedaços do seu passado, como cresceu, como aprendeu a ser o homem que é agora. Não de uma forma dramática, apenas verdades simples que raramente partilhava. E o tempo todo ele continuava a olhar para ela como se não conseguisse evitar. A meio do jantar, ele disse algo que quase a fez largar o garfo. "Emily, sabes que podes falar comigo, certo? Sobre qualquer coisa." Ela engoliu em seco. "Não quero incomodar-te com a minha vida." "Nunca me incomodarias", disse ele. "Tu não." O seu pulso acelerou. Depois do jantar, mudaram-se para o sofá em frente às janelas. A noite lá fora era profunda e vasta. A cidade espalhava-se abaixo deles como estrelas espalhadas. Emily sentou-se de um lado, Marco do outro, mas o espaço entre eles parecia grande demais. Marco apoiou o braço no encosto do sofá, quase atrás dela, sem tocar, mas perto o suficiente para sentir o calor que emanava dele.
Estás calada, disse ele suavemente. Estou a pensar no quê? Em como pareces diferente esta noite. Ele ergueu a sobrancelha. Diferente como? Mais gentil, disse ela, mais aberto. Ele considerou que era o mesmo homem. Ela deu-lhe um pequeno sorriso. Não comigo. Os olhos de Marco suavizaram-se de uma forma que ela raramente via. Talvez seja porque não és como ninguém. A confissão atingiu-a como uma onda. Emily virou-se ligeiramente para ele. Marco. Ele inclinou-se um pouco, o olhar passando dos olhos dela para os lábios. Diz-me o que estás a pensar. Ela inspirou de forma instável. Que isto é perigoso para ti? Ele perguntou. Para nós dois, ele acenou com a cabeça uma vez. Eu sei. Então por quê? Porque não quero parar, ele disse baixinho. A respiração dela tremeu. O silêncio caiu entre eles, pesado e carregado. Marco moveu a mão lentamente das costas do sofá para o ombro dela. Apenas as pontas dos dedos no início, leves, hesitantes. Mais uma pergunta do que um toque. Ela não se afastou. A mão dele deslizou pelo braço dela, quente e gentil, causando arrepios na pele dela. Emily, disse ele suavemente, estou a tentar ter cuidado. Por quê? Sussurrou ela. Porque se eu te tocar da maneira que quero, a voz dele baixou ainda mais. Não vou conseguir parar. O coração dela bateu forte contra as costelas. Sentiu o calor subir nas bochechas, no peito, correndo por ela como uma onda gigante. Ela inclinou-se para mais perto sem querer, apenas alguns centímetros, mas o suficiente para mudar tudo. A respiração de Marco ficou presa. Os dedos dele roçaram o queixo dela. Um toque suave e reverente. O polegar dele roçou a bochecha dela. Ela sentiu o mundo se estreitar até aquele único ponto de contato. Ele inclinou o queixo dela levemente para cima. Emily. Os lábios dela se abriram em um convite silencioso. Ela não tinha coragem de falar. Marco se inclinou devagar, com cuidado, como se ela fosse algo precioso. Ele não ousou se apressar. As testas dele se tocaram levemente, a respiração dela se misturando com a dele, e então uma batida suave. Emily deu um pulo. Marco fechou os olhos por um segundo, a frustração óbvia, controlada apenas pela pura força de vontade. Ele inclinou-se ligeiramente para trás, passando o polegar pelo queixo. Claro, murmurou. A batida veio novamente. Senhor Key, desculpe interromper. Marco levantou-se com um movimento suave e controlado. Fica daqui. A sua voz estava calma, mas Emily podia ouvir a tensão por trás dela. Ele abriu a porta apenas o suficiente para falar com quem estava do lado de fora. Ela não podia ouvir as palavras, apenas o seu tom, monótono, com uma irritação mal contida. Alguns segundos depois, ele fechou a porta e voltou-se para ela. Negócios? Perguntou ela suavemente. Sim, mas isso pode esperar. Os olhos dele voltaram-se para ela, calorosos novamente, focados novamente. Não vou deixar nada tirar esta noite de nós. O pulso de Emily acelerou com a intensidade na voz dele. Ele voltou para ela e sentou-se mais perto desta vez. Tão perto que o joelho dela roçou o dele. Onde estávamos? Murmurou ele com voz baixa e ela prendeu a respiração. Marco. Ele estendeu a mão novamente, colocando-a na bochecha dela. Não quero mais que haja barreiras entre nós. Mas concordamos que é complicado. E daí? Disse ele gentilmente. Complicado não significa errado. O peito dela la apertou dolorosamente. Estou com medo. Eu sei. Ele passou o polegar pela bochecha dela. Eu também. Emily sentiu tudo dentro dela se desfazer. Cada medo, cada dúvida, cada pedacinho dela que havia sido ensinado a ficar quieto e pequeno. Marco se inclinou novamente. Diga-me para parar. Ele sussurrou. Ela não disse. Ela não conseguiu. Sua voz saiu tão suave que ela mal a reconheceu. Não pare. Sua respiração tremeu. Ele fechou a última distância entre eles. Não com um beijo, mas deslizando a mão por trás do queixo dela, puxando-a gentilmente para si, tocando a testa dela com uma ternura que lhe roubou o fôlego. Ficaram assim por longos segundos suspensos, respirando o mesmo ar, os corações batendo muito rápido, o calor crescendo entre eles como uma faísca prestes a pegar fogo. Então ele sussurrou. Ultrapassamos os limites no momento em que te vi com aquele vestido vermelho. Emily sorriu levemente. Aquela noite parece ter sido há uma eternidade. Foi ontem, disse ele, e não parei de pensar em ti desde então.
O coração dela estava cheio demais. Marco afastou-se ligeiramente, olhando para ela com uma suavidade que ela nunca esperava dele. Vamos com calma, disse ele. No teu ritmo. Ela acenou com a cabeça, os olhos brilhantes. E se alguma vez te sentires insegura, acrescentou ele, quero que me digas. Eu vou ouvir. Emily engoliu em seco. Confio em ti? O seu maxilar cerrou-se suavemente, uma reação emocional que ele não tentou esconder. Ótimo, sussurrou ele, porque não vou a lado nenhum. As velas tremeluziam suavemente entre eles. As luzes da cidade brilhavam atrás deles, e Emily Parker sabia, sem sombra de dúvida, que a sua vida tinha mudado para sempre. As velas queimavam lentamente, halos dourados suaves tremeluzindo através das paredes de vidro da cobertura. A cidade se espalhava atrás deles como um cenário vivo, mas nem Emily nem Marco notavam mais o horizonte. O mundo havia se reduzido ao sofá, ao brilho quente da sala e à proximidade impossível entre eles. Marco ainda tinha a mão gentilmente segurando o queixo dela, o polegar repousando logo abaixo da maçã do rosto. A testa dele encostou levemente na dela, as respirações se misturando no pequeno espaço entre eles. Sem pressa, sem pressão, apenas o tipo de tensão que tornava o ar quente e cheio. Emily piscou lentamente, absorvendo cada detalhe. A suavidade do seu olhar. A maneira como o seu peito subia e descia um pouco rápido demais. A ternura com que ele a segurava, como se um movimento errado pudesse quebrar todo o momento. Ela nunca se sentira tão vista, tão segura, tão desejada. Marco foi o primeiro a falar, embora a sua voz fosse pouco mais do que um sopro. Emily, eu não planeei nada disso. Os lábios dela se abriram. Eu sei, eu não deixo as pessoas se aproximarem, ele continuou. É mais seguro para elas, para mim, para tudo que construí. Ela engoliu em seco, e isso parece próximo. A garganta dele se moveu quando ele engoliu, mais próximo do que eu pensava que poderia estar. O polegar dele roçou a pele dela, mais próximo do que eu deveria estar. O peito de Emily se apertou. Isso assusta-te? Ele acenou com a cabeça uma vez, devagar e com sinceridade. Sim, a simplicidade da confissão a atingiu mais forte do que qualquer outra coisa. Por baixo de toda a sua confiança e poder, por baixo de todas as camadas do homem que o mundo temia, existia algo que ela podia sentir agora. Vulnerabilidade, hesitação, silêncio, realidade. Sou eu a razão? Ela sussurrou. Ele ergueu os olhos completamente para os dela. És tu. Ela prendeu a respiração. Ele moveu a mão do queixo dela para a nuca, com um toque quente e firme, mas gentil o suficiente para que ela pudesse se afastar se quisesse. Ela não o fez. Marco exalou lentamente. Quando te vi ontem a sair com aquele vestido vermelho, algo mudou. Não queria que mais ninguém olhasse para ti. Não queria que fosses a lugar nenhum sem que eu soubesse que estavas segura. O pulso de Emily acelerou. Eu nem me sentia eu mesma quando vesti aquele vestido. Ele abanou a cabeça. Devias ter te sentido. Aquele vestido não mudou-te. Apenas me mostrou o que eu deveria ter visto o tempo todo. A respiração dela tremia. A cidade zumbia lá fora. Um sussurro distante para a quietude dentro da cobertura. A voz de Marco suavizou-se. Eu deveria dizer não a isto. Eu sei disso. Mas não quero. Emily inclinou-se para mais perto sem pensar. Nem eu. Algo caloroso brilhou nos olhos dele. Alívio, saudade, algo mais profundo que ele ainda não sabia como nomear. Ele inclinou o queixo dela ligeiramente. Posso perguntar-te uma coisa? Ela acenou com a cabeça. O que pensavas de mim? Perguntou ele baixinho. Antes de tudo isto. Emily pestanejou. Queres dizer antes de ontem à noite? Sim, ela hesitou. Eu achava que era impossível conhecê-lo. Achava que era forte, frio, intenso e intimidante. O canto da boca dele se ergueu. Ainda um pouco intimidante, ela admitiu, e ele arqueou as sobrancelhas. E agora, ela inspirou trêmula. Agora vejo um homem que finge não sentir nada porque sente demais. A expressão dele se suavizou, quase dolorida com o quanto as palavras dela o atingiram profundamente. Emily, ela sorriu um pouco. Já não me assustas. Ele lambeu o lábio inferior lentamente, um gesto inconsciente. Mas ela prendeu a respiração mesmo assim. O que te faço sentir agora? Ele perguntou. Ela baixou os olhos, subitamente tímida. Segura, depois mais tranquila. Desejada?
A respiração de Marco ficou presa. Ele inclinou-se ainda mais para perto, os narizes deles quase se tocando. Tu és desejada. O pulso dela batia tão forte que ela tinha a certeza de que ele podia sentir. A mão dele deslizou do pescoço dela para o ombro, o polegar traçando pequenos círculos através do tecido do vestido. Tenho lutado contra mim mesmo desde o momento em que voltamos para esta penthouse, murmurou ele. E estou a perder. A cada segundo que estou perto de ti, quero mais. O estômago dela apertou-se de antecipação. Mais o quê? Disse ele simplesmente. Mais de ti. O calor percorreu o corpo dela, instalando-se baixo, quente e suave. Marco, ele acariciou-lhe o queixo. Diz-me se estou errado. Diz-me se também não sentes isso. Emily abanou a cabeça rapidamente. Sinto. Ele cerrou os dentes com contenção. Então vem cá. Ela inclinou-se. Ele inclinou-se. Os seus lábios roçaram-se suavemente. Quase imperceptível. Um sussurro de beijo. Um teste. A respiração dele tremia. A dela captou o toque mais leve possível. E, no entanto, parecia fogo. Marco não aprofundou o beijo. Em vez disso, afastou-se lentamente, com os olhos fixos nos dela. Mais uma vez, ele sussurrou. Emily engoliu em seco e inclinou-se mais uma vez, roçando os lábios nos dele. Desta vez, a mão dela repousou levemente no peito dele. O coração dele batia forte contra a palma da mão dela. Forte, constante e muito real. Emily, murmurou ele com a voz trêmula de contenção. Se continuarmos, ela olhou para cima. Eu confio em ti. Ele fechou os olhos brevemente, como se as palavras o tivessem atingido fisicamente. Respirou lentamente e abriu os olhos novamente. Quero que isto seja real. Não um momento, não um erro, algo que escolhemos. Emily acenou com a cabeça. Estou a escolher isso. A sua expressão suavizou-se de uma forma que ela nunca tinha visto antes. Como se algo pesado dentro dele finalmente tivesse sido libertado. Ele levantou a mão dela e pressionou-a suavemente contra o seu peito. Então, preciso de te mostrar uma coisa, ela pestanejou. O quê? Ele levantou-se ainda segurando a mão dela e guiou-a pela sala de estar até uma pequena caixa de madeira perto do bar. Ele destrancou-a com uma chave que sempre usava debaixo da camisa, presa a uma pequena corrente. Dentro havia um único objeto, um pingente delicado numa corrente fina de ouro. Emily franziu ligeiramente a testa. Marco, o que é isto? Ele tirou o colar cuidadosamente da caixa, o metal refletindo a luz da vela. Comprei isto há meses, disse ele baixinho. Ela pestanejou. Para alguém? Para ti? Ela prendeu a respiração. Para mim? Mas por quê? Porque mesmo quando tentava não olhar, continuava a ver-te, disse ele. E eu sabia que um dia iria querer dar-te algo que correspondesse à forma como te vejo. Emily pressionou a mão contra o peito. Marco. Ele colocou-se atrás dela, afastando-lhe o cabelo do ombro, com uma ternura que lhe fez fraquejar os joelhos. Posso? Perguntou ele. Ela acenou com a cabeça. Os dedos dele roçaram a nuca dela enquanto ele prendia o colar. O toque foi quase imperceptível, mas ela estremeceu. Quando ele a virou novamente, os seus olhos percorreram lentamente a clavícula dela, o pingente repousando suavemente contra a pele dela. Combina contigo, disse ele suavemente. É lindo, sussurrou ela. Tu também. Ela sentiu lágrimas arderem nos olhos, inesperadas e avassaladoras. Ele estendeu a mão, passando o polegar pelo canto do olho dela. Ei, nada disso. Desculpa, ela riu baixinho. É que nunca ninguém fez isso. Eu sei, murmurou ele. Deixa-me. Eu quero. Emily respirou trêmula. Marco inclinou-se para perto, a testa a tocar na dela novamente. Isto não é temporário, sussurrou ele. Não para mim. O coração dela se contorceu com algo profundo e caloroso. Para mim também não. Ele sorriu, um sorriso lento, suave e raro. A mão dele segurou a nuca dela e ele beijou-a novamente, mais profundamente desta vez, mas ainda controlado, ainda gentil, ainda um homem tentando não se perder muito rápido. Emily beijou-o de volta e Marco exalou contra os lábios dela como se estivesse a prender a respiração há meses. Quando finalmente se separaram, a voz dele era baixa, mas segura. Amanhã, disse ele, tudo muda. Emily engoliu em seco. Para melhor. Ele afastou uma madeixa de cabelo atrás da orelha dela, com as pontas dos dedos demorando-se. Para nós? Sim, para todos os outros.
Eles terão que se adaptar. Ela riu baixinho, inclinando-se para o seu toque. Marco beijou a testa dela, lento e caloroso. E o momento perdurou entre eles, pleno, terno, certo. Esta noite, eles cruzaram a linha. Amanhã construiriam algo real. Emily acordou antes do despertador tocar, antes do sol nascer completamente, antes da cidade fora das janelas começar a se movimentar. Por um momento, ela ficou imóvel, olhando para o teto macio acima dela, sentindo o peso desconhecido de um colar de ouro repousando sobre sua clavícula. O colar que Marco havia colocado em seu pescoço na noite anterior. O colar que ainda carregava o calor das mãos dele. Ontem não foi um sonho. Cada momento se repetia em flashes. A testa dele contra a dela. A voz dele sussurrando que a escolhia. Os lábios dele roçando suavemente os dela. A promessa dele. Amanhã tudo muda. Emily virou a cabeça lentamente e olhou para a porta fechada, subitamente consciente de que Marco estava a apenas alguns quartos de distância, possivelmente acordado, possivelmente andando de um lado para o outro, possivelmente a beber café como fazia quando tinha muito em que pensar, e ela estava definitivamente em sua mente hoje. O pensamento fez o seu peito palpitar. Ela levantou-se e caminhou até o espelho de corpo inteiro. O seu cabelo estava um pouco despenteado por causa do sono. Os seus olhos ainda quentes por causa dos sonhos. O pingente repousando perfeitamente no centro do seu peito. Pela primeira vez em muito tempo, ela gostou do que viu. Ela não era a empregada invisível que se movia silenciosamente pelos quartos. Ela não era a rapariga que andava na ponta dos pés para não incomodar ninguém. Ela não era alguém em segundo plano na sua própria vida. Ela era a mulher pela qual Marco Kant lutou. A mulher que ele observava do outro lado do bar como se ela fosse a única pessoa ali. A mulher que ele trouxe para casa. A mulher que ele beijou. E hoje ela descobriria o que realmente significava tudo mudar. Emily respirou fundo, ajeitou o cabelo e entrou no corredor. A cobertura estava silenciosa a essa hora, aquele tipo de silêncio que parece íntimo, sagrado. Ela caminhou em direção à sala, seguindo o cheiro fraco de café. Marco estava de pé junto às janelas, com uma caneca na mão, a luz azulada do amanhecer a incidir sobre os seus ombros. O seu perfil era forte e imóvel, aquele tipo de quietude que antecede uma tempestade ou uma decisão que pode mudar toda uma vida. Ele não a ouviu se aproximar no início, até que ela sussurrou, "Bom dia." Ele se virou instantaneamente e o olhar em seus olhos, caloroso, aliviado, ansioso e gentil ao mesmo tempo, fez o coração dela disparar. "Bom dia", disse ele suavemente. "Dormiu bem?" Emily assentiu. "Melhor do que eu pensava que dormiria." Marco deu um passo lento em direção a ela. "Eu não dormi nada." Ela piscou. "Por quê?" Ele parou na frente dela, perto o suficiente para que ela prendesse a respiração. "Porque não conseguia parar de pensar em ti. Sobre o que quero dizer hoje. Sobre o que quero que isto seja." Emily engoliu em seco. "E o que queres que isto seja?" Ele estendeu a mão lentamente, afastando uma mecha de cabelo do rosto dela. Honesto, a respiração dela tremeu. Ele passou os dedos levemente pelo queixo dela. Real. O peito dela apertou, a voz dele baixou. "Tua, se ainda me quiseres." Os joelhos dela quase cederam. Ele aproximou-se ainda mais, mas não a tocou, dando-lhe espaço para escolher. "Marco", ela sussurrou, "eu quero-te." O alívio na expressão dele foi imediato e de tirar o fôlego. Ele segurou o rosto dela com as duas mãos e pressionou a testa contra a dela novamente. O novo lugar favorito deles e sussurrou, "Então hoje vou tornar isso oficial." Emily sorriu suavemente. "O que isso significa exatamente?" Ele se afastou apenas o suficiente para olhar nos olhos dela. "Significa que não vou esconder isso", disse ele. "Significa que você não será tratada como alguém que trabalha aqui. Significa que todos saberão que você é importante para mim." O polegar dele acariciou a bochecha dela. "Significa que você está comigo." O coração dela doía da melhor maneira possível, mas ele acrescentou, "Fazemos isto juntos, sem pressão, sem pressa. No ritmo que quiseres." Emily acenou com a cabeça, ao mesmo tempo emocionada e firme. "Quero tentar." Marco sorriu suavemente, um sorriso tão raro e verdadeiro que ela teve de memorizá-lo. "Então vem comigo", disse ele. "Preciso de falar com a equipa." O estômago dela revirou-se. "Sim,
Eles estão lá embaixo. Emily hesitou. Tens a certeza de que é uma boa ideia? Marco pegou na mão dela, não frouxamente, sem hesitar, mas com firmeza, gentilmente, como se já tivesse decidido e nada pudesse abalá-lo. Nunca tive tanta certeza de nada. Ele caminhou com ela até ao elevador privado. Durante toda a descida, o seu polegar desenhou círculos calmos nas costas da mão dela, acalmando-a. Quando as portas do elevador se abriram, Ryan e dois outros membros da equipe de segurança de Marco estavam à espera. No momento em que viram Marco assegurar a mão dela, os seus rostos mudaram. Choque, confusão, compreensão, respeito, tudo a piscar ao mesmo tempo. Ryan limpou a garganta. Chefe. Marco apertou a mão dela gentilmente, depois deu um passo à frente, ainda segurando-a perto. Quero que todos ouçam isto claramente, disse ele com voz calma, mas firme. A Emily não é apenas a mulher que trabalha lá em cima. Ela é alguém de quem gosto, alguém importante e, a partir de agora, deve ser tratada com o mesmo respeito que me é devido. A Emily prendeu a respiração. O Ryan pestanejou. Entendido. Marco acrescentou. Qualquer desrespeito, qualquer erro, qualquer comentário passa primeiro por mim, e não o tolerarei. A sala ficou em silêncio. Apenas o coração de Emily continuava a bater forte em seus ouvidos. Marco deu um passo para trás, colocando a mão levemente na parte inferior das costas dela. Vamos subir. Eu só precisava deixar as coisas claras. Ryan assentiu, ainda processando a informação. Parabéns, chefe. Marco deu um pequeno sorriso, do tipo que ele só usava com pessoas em quem confiava. Obrigado. Ele levou Emily de volta para o elevador. Assim que as portas se fecharam, ela se encostou na parede, com o peito subindo rapidamente. Marco, isso era necessário, disse ele. Mas era mesmo. Ele aproximou-se, colocando ambas as mãos na parede ao lado dela, prendendo-a gentilmente. Emily, murmurou ele. Eu disse-te, não estou a esconder isto. O corpo dela aqueceu sob o olhar dele. O que acontece agora? Ele olhou para ela como se ela fosse um segredo que ele queria descobrir lentamente. Agora vamos passar o dia juntos. Sem rolos, sem distância, só nós. E esta noite, ela sussurrou. Ele sorriu baixinho e calorosamente. Esta noite vou fazer o jantar para ti. E vamos conversar sobre o que queremos a seguir. O coração de Emily bateu violentamente. E o que queres a seguir? Marco levantou o queixo dela com um dedo. Construir algo contigo, dia após dia, devagar se quiseres, rápido se quiseres, mas real. A respiração dela ficou presa. Nunca tive nada real antes. A voz dele suavizou-se. Então deixa-me ser o teu primeiro. Ele beijou-a. Não apressadamente, não com cautela como ontem, mas profundamente, calorosamente, com segurança. Como um homem que finalmente se permitiu sentir tudo o que tinha reprimido. Emily derreteu-se nele, as mãos deslizando pelo peito dele. O braço de Marco envolveu a cintura dela e puxou-a gentilmente, mas com firmeza, contra ele. Quando se separaram, ambos sem fôlego, ele sussurrou nos lábios dela. Isto é apenas o começo. E pela primeira vez na vida, Emily sentiu-se absolutamente certa. Tudo o que ela tinha vivido até agora tinha levado a isso. Se gostas de histórias como esta, reserva um momento para subscrever o canal. É assim que saberei que realmente gostaste. Mesmo que estejas a assistir na tua TV, reserva um segundo para te juntares a esta família de fãs que amam histórias emocionantes e sinceras. O teu apoio significa tudo e nos ajuda a trazer ainda mais histórias como esta.